A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus, né? Mais uma madrugada que Deus nos concede em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8, né? A leitura da palavra de Deus e o versículo 28. O título diz assim: Jesus cura 2 homens dominados por demônios, né? Nós sabemos que o mal, né, existe. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, né, em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra, né, em guardar a palavra do Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus no nosso coração, na nossa mente, né? Para que o mal ele não venha ter lugar na nossa vida, né? O versículo 28 diz assim, ó: quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando e eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade, e lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles, né? Quer dizer, aqueles 2 homens viviam, né, dominados por espíritos do mal, né? Onde era que eles moravam? No cemitério, né? Viviam uma vida, né, oprimidos, possessos, né? Porque existe a opressão, né? Que o inimigo ele oprime a mente, né? Aquela criatura, aquele ser humano, né? E existe a possessão, onde o inimigo ele toma posse, né? Da mente, do corpo, e usa a mente e o corpo daquela criatura, né? Para praticar as maldades, as perversidades. E muitas vezes o mal está ali alojado, né? Está ali tomando de conta daquela vida, levando ela aos vícios, né? Levando ela à autodestruição, né? Levando ela à miséria, levando ela ao caminho do mal, da perversidade. A pessoa que se encontra ali dominada pelo mal. Mas Jesus, né,
quando estava aqui neste mundo, na sua missão, que foi de salvar, libertar, né, o ser humano, né, curar, restaurar a vida do ser humano, como é até hoje, né, pois a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, né? Deus, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que liberta do álcool, das drogas, do crime, né? Que liberta das práticas perversas e má, né? O ser humano, quando ele dá lugar para Deus operar, né? Quando ele busca em Deus a sua libertação, a sua salvação. Por isso que você já viu muitas pessoas que antes viviam a vida, né, distante de Deus, distante do Espírito Santo, distante do Senhor Jesus, e viviam a vida de possessão, né, usadas pelo mal. Mas um dia elas tiveram um encontro com o Senhor Jesus e a vida delas mudou, né? O caráter mudou, o comportamento mudou, né? Como aconteceu com aqueles dois homens, quando Jesus chegou até eles, os espíritos mal que estavam ali, a legião, né? Perguntou: vá, que temos nós contigo, filho do Deus vivo, né? Vieste aqui nos atormentar fora de tempo, né? Porque há um tempo em que Deus vai julgar, né? Está escrito no livro de Apocalipse, que Deus vai jogar a besta, o falso profeta, o diabo, no lago de fogo e enxofre, né? Onde ali serão exterminados, né? Toda a obra do mal. Enquanto isso não acontece, o diabo está aí, tentando a humanidade, o ser humano, que não quer nada com Deus, que não se esforça para buscar a presença de Deus, não se esforça para se libertar, né? Receber a libertação em Cristo Jesus, né? Ela leva uma mente, leva uma vida desordenadamente distante de Deus. Então só há dois caminhos, meu amigo: ou Jesus ou o diabo, né? Ou nós servimos a Cristo Jesus, buscamos em Deus a sua presença, ou seremos escravos do inimigo das nossas almas. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Foi o caso quando o Senhor Jesus libertou esses dois homens daquela legião, né? Daquele espírito maligno que tomava posse da vida deles, e eles viviam uma vida de opressão, né? Eram violentos, moravam nos sepulcros, né? No cemitério. Já pensou a situação desses dois homens, né? Mas onde Jesus chega, meu irmão, a liberdade. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Onde Jesus chega, a mudança, né, para melhor na vida do ser humano, que passa a buscar a presença de Deus, buscar em Deus a sua libertação, a sua salvação, né? Buscar em Deus a paz, o amor, né? A sabedoria do alto, do Pai das luzes, né? Para viver uma vida na presença do Senhor Jesus. Então é o que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, né? Porque a maior libertação que o ser humano pode receber da parte de Deus é quando Deus abre o entendimento dele, o Espírito Santo, e ele passa a compreender, né, o projeto de Deus para a vida dele ou dela. Ele passa a reconhecer o seu estado de miséria e também reconhecer que precisa do Senhor Jesus, que necessita da presença de Deus na sua vida, né, na sua família, para que o Senhor venha abençoar, venha restaurar, libertar, prosperar
a nossa vida, né? Por isso que a palavra do Senhor nos ensina, né, a buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar-o enquanto está perto, né? E nesta madrugada nós vamos pedir a Deus a sua libertação, né? Em Cristo Jesus, que o Senhor venha nos libertar de toda a força das trevas, do mal, de toda depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Nos libertar da miséria, da humilhação, da vergonha, né? Nos libertar dos opressores, né? Daqueles que sem causa desejam o seu mal, o nosso mal, o mal dos nossos familiares e amigos, né? Que Deus venha nos libertar de toda a praga, de toda a maldição, né? Que de geração a geração vem oprimindo, né? O filho, né? Oprimindo a mãe, o pai, né? Nos vícios, na destruição, porque só Deus pode quebrar essa maldição. Como o Senhor Jesus libertou, né, aqueles 2 homens, que o Senhor também venha libertar a nossa vida, a nossa família, né, de seja qual for, né, o mal que está trabalhando para querer nos oprimir. De repente o seu problema, o meu, não é o que aqueles 2 homens estavam enfrentando, que era a possessão demoníaca, né? Mas de repente você está enfrentando um problema no seu casamento, na sua saúde, né? Ou na vida financeira, ou na vida sentimental, ou na vida espiritual, né? Porque a maior bênção que um ser humano, né, a criatura de Deus pode receber é a salvação em Cristo Jesus, né? É a libertação, é a bênção de Deus, do Espírito Santo, passando a habitar na mente, no coração daquela criatura, e ela agora venha produzir frutos, né, de arrependimento, uma vida agora com Deus, né, uma vida na presença de Deus. Nesse momento nós vamos orar, clamar ao Senhor, né, para que o Senhor nesta madrugada envie os seus santos anjos, né, com a espada desembainhada, e quebre todo o laço, quebre toda a opressão, desfaça todo o laço da morte, da contenda, da intriga, da inveja, do olho gordo, né? Todo o laço do mal venha a ser quebrado, destruído contra a minha vida, a vida dos meus familiares, contra a sua vida, a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, como a Tua palavra nos ensinou nesta madrugada, meu Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, quantos e quantas neste momento, ó Deus, está sendo oprimido por Satanás, oprimido pelos demônios, ó Deus, levando essa criatura aos vícios, levando essa criatura ao fundo do poço, à depressão, à insônia, a síndrome do pânico, a ansiedade, meu Deus, aos vícios do jogo, aos vícios, à idolatria, à feitiçaria, meu Deus, levando ela ao engano, oprimidas, com a mente cauterizada, como diz a Tua palavra, que nos últimos tempos o inimigo cauteriza a mente das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Oprimido pelos vícios do álcool, das drogas, Senhor. E acha que está arrebentando, mas está arrebentando com sua própria vida. Assim como o Senhor libertou, meu Deus, aqueles 2 homens que viviam no sepulcro, que eram violentos, que as pessoas tinham medo deles, meu Deus, de tão violento que eles eram. Mas quando o Senhor Jesus chegou na vida deles 2, houve uma mudança, Pai. Houve a mudança para melhor, na libertação deles. Pai, em nome de Jesus, chega na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos amigos e familiares, Senhor, libertando, salvando, curando, restaurando, prosperando, Senhor.
abençoando o trabalho das nossas mãos, prosperando. Pai, em nome de Jesus oramos e pedimos ao Senhor agora, que o Senhor dê ordem a teus anjos, Pai, como ensina a tua santa palavra, que os anjos do Senhor estão a serviço dos fiéis na terra, daqueles que te temem, daqueles que guardam os teus mandamentos, daqueles que se esforçam, ó Pai, para buscar a tua presença, a tua misericórdia. Senhor, quebra nessa madrugada toda a força das trevas. Quebra, meu Deus, toda oração contrária, toda palavra de maldição hereditária. Meu Deus, toda calúnia, toda defamação, toda língua mentirosa, defamadora. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor desfaça nessa madrugada todo o laço da intriga, da contenda, da miséria, dos vícios, da humilhação, da vergonha, Pai. Quebra nessa madrugada, meu Deus, toda a força do mal. Seja repreendido o homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Pai, afasta eles, cega eles, repreende eles em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nos guarda, nos livra, como ensina a tua palavra. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Acampa teus anjos, Senhor. Senhor, guarda a nossa vida, a nossa família, como a menina dos teus olhos, diz a tua palavra. Guarda o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, Pai. Senhor, levando a palavra do Senhor nos 4 cantos do mundo, meu Deus, através das redes sociais, nos presídios, Pai, nas rádios, meu Deus, nas televisões, Senhor, nas ruas, Pai, meu Deus, nos hospitais. Abençoe, Pai, a tua igreja, teus filhos, teu povo, cada um, Senhor, guardando, livrando de todo mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, liberta aquele que se encontra enfermo, doente, Pai, desenganado pela medicina. Liberta aquele que se encontra encarcerado injustamente, faz justiça, meu Deus. Liberta, meu Deus, aquele que se encontra no mundo, meu Deus, dos vícios, jogado pelas calçadas, debaixo dos viadutos, abandonado, meu Deus, oprimido por Satanás, seus demônios. Senhor, repreenda eles, Pai, quebre toda maldição, todo trabalho, Senhor, desfaça, ponha por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu apresento a Ti também a empresa onde nós trabalhamos. Abençoe, meu Deus. Abençoe ali os diretores, seus familiares, guarde e livre todo mal. Abençoe cada funcionário, trabalho das mãos, Pai, prospere. Senhor, envie multidões, abençoando, prosperando os clientes, Pai. Deus querido, amado e santo, reconhecemos a nossa pequenez, Pai. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não chegaremos a lugar nenhum. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por mais uma madrugada na Tua presença. Pai, visite, meu Deus, o doente, o enfermo, o aflito, o desesperado, Pai. Só o Senhor que tem todo o poder, em cima no céu e embaixo nessa terra. Só o Senhor opera milagres, Pai. Opera, Pai, milagres extraordinários na nossa vida, na nossa família, na família dos amigos e familiares. Senhor, graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família.
uma semana de portas abertas, de vitórias na nossa vida, na sua família, de salvação, de libertação. Tudo aquilo que estava nos oprimindo, causando tristeza, angústia, né? Humilhação, vergonha, que em nome de Jesus o Senhor os repreenda, né? O Senhor os repreenda em nome de Jesus todo mal, e que o Espírito Santo de Deus, a sua presença, esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos prosperando, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai dar o like lá nos vídeos, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus. Você vai se inscrever no nosso canal, né? E com certeza Deus, o Espírito Santo, abençoará a sua vida mais e mais em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome do Senhor Jesus.